Volta e meia as pessoas vêm me perguntar se ainda vale a pena montarmos um Hackintosh em pleno 2022, em pleno 2023, e se vale a pena investir, adquirir novas peças, fazer upgrades e tudo mais. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, então fique até o final, que tem coisas que serão ditas, que eu tenho certeza absoluta, que vão convencer você do que vale a pena montar um Hackintosh ainda esse ano ou ano que vem, e até mesmo, arrisco dizer, em 2024. Prazer, eu me chamo Gabriel Lucchini e você está no Universo Hackintosh, a maior fonte de conhecimento, a maior referência, aqui na plataforma do YouTube, quando a gente fala sobre Hackintosh, aqui nas nossas terras tupiniquins brasileiras. Então, tudo que você quer saber, quer aprender, enfim, tudo você encontra em Hackintosh aqui embaixo nos vídeos e também no link aqui embaixo na nossa comunidade do Discord. Lá são mais de 5.000 e tralala pessoas. É uma comunidade que não para de crescer. A gente tem canais dedicados a AMD, o nosso famoso Ryzen Tosh, canais dedicados a Intel, canal dedicado aí a Proxmox virtualizado ou Hackintosh New Way. Enfim, tem tudo e um pouco mais sobre Hackintosh na nossa plataforma aí do Discord. Teremos umas novidades nos próximos dias, mas eu deixo para anunciar para vocês logo mais. A ideia desse vídeo aqui, então, é mostrar alguns pontos interessantes e discutirmos sobre vale ou não vale a pena montarmos um Hackintosh. O principal ponto deles e o que eu coloco em primeiro lugar é justamente a questão da maleabilidade, de poder fazer upgrades, sejam de qualquer componentes que existam dentro ali do nosso setup. Então a gente consegue fazer, por exemplo, o upgrade de placa de rede. Placa de rede? Pois é, imagine que você tem uma placa de rede 10/100 e você quer colocar uma gigabit. Ou melhor, você tem uma gigabit e quer colocar uma de 2,5 gigabits. Ou melhor ainda, você tem uma de 2,5 e quer agora colocar uma de 10 gigabit. São situações bem peculiares, mas são situações que a gente pode e, enfim, é permitido a gente fazer isso no nosso bom e velho Hackintosh. Outros componentes que a gente consegue fazer upgrade, que são mais tranquilos, memória RAM, placa-mãe, processador, a nossa boa e velha GPU. Então imagine que você trabalha aí com audiovisual, trabalhe com render de vídeo, trabalhe com edição de fotos e demande bastante uso da sua boa e velha GPU. E você tem aí, por exemplo, uma RX 470, uma GPU um pouco mais modesta, uma GPU um pouco mais ultrapassada, e você quer colocar agora uma GPU de ponta, como uma RX 6900 XT com 16 GB de VRAM. É possível fazer isso no seu Hackintosh? Com toda certeza absoluta. A gente consegue fazer esses upgrades, coisas que infelizmente, seja o Apple que for, o Apple genuíno, seja um iMac, um MacBook, MacBook Pro, Mac Mini, com exceção de Mac Pro, que custa os olhos da cara. E quando eu falo os olhos da cara, a gente fala aí de equipamentos mais de 100, 200, 300 mil, dependendo das configurações. São coisas que a gente não consegue fazer nos nossos bons e velhos aí Apple genuínos, somente nos nossos Hackintoshes. Então esse ponto na questão de upgrades, expansibilidade, a maleabilidade que a gente tem aí com os nossos Hackintosh, toda essa versatilidade, considero como um dos maiores pontos fortes que a gente tem em montar um Hackintosh para rodar nosso bom e velho macOS. O segundo ponto deles é justamente a questão de rodar o macOS, o nosso sistema operacional que roda ali dentro do nosso setup. O mais legal de tudo é que, apesar de que os equipamentos Apple, quando eles perdem o suporte a rodar, por exemplo, aí, um macOS mais novo, a gente até tem contornos a, por exemplo, utilizar aí o Open Core Legacy Patcher, mas, contudo, entretanto, quando a gente fala em Hackintosh, isso já é embutido praticamente na nossa EFI. Então a gente consegue ter setups extremamente legacy, extremamente antigos, ultrapassados, e rodar aí versões mais novas, e que se fosse um equipamento Apple genuíno, a gente não teria como rodar esses sistemas, apesar de poder rodar o Open Core Legacy Patch e até, enfim, conseguir rodar essas versões mais novas do macOS. Mas é um ponto bem positivo para os nossos Hackintosh, porque daí entra aquele conjunto de a gente poder fazer os nossos bons e velhos upgrades. A gente consegue adicionar storage, a gente consegue adicionar memória, a gente consegue mudar, às vezes, uma nossa placa gráfica, a nossa GPU, e trazer esse suporte aí um pouco mais fit, um pouco mais compatível e adequado para a gente rodar versões mais novas e mais tecnológicas do macOS. Em terceiro ponto, e esse assim, para mim, apesar de estar no terceiro ponto, ele é um dos pontos mais também interessantes. É difícil falar qual que é o mais interessante, porque o conjunto de Hackintosh
felizmente, né, ele é extremamente positivo, mesmo nos dias atuais. Tem, né, Apple Silicon, M1, M2, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, enfim, todos esses processadores, né, desenhados, né, pela própria Apple. Mas os nossos bons e velhos Hackintosh podem rodar jogos. E quando eu falo jogos, beleza, os nossos Apples podem rodar, por exemplo, o Apple Arcade, enfim. Mas quando a gente fala de jogos, aquele público gamer que gosta de jogar um CSGO, gosta de jogar um Fortnite, gosta de jogar um GTA RP, um GTA V, gosta de jogar um COD Warzone, enfim, esses jogos que são, né, destinados à plataforma Microsoft, à plataforma Windows, ou até mesmo o próprio Forza, enfim, todos esses jogos a gente sabe muito bem que eles rodam perfeitamente no Windows. E a gente não consegue instalar o Windows nesses processadores ARM. Perdão, a gente consegue sim, mas não são aquele bom e velho Windows nativo no hardware e apto, né, a entregar todo o desempenho, né, que o hardware pode entregar. Quando a gente fala de Macs rodando, né, processadores Apple Silicon, que são os processadores da série M1, M2, eles utilizam, né, uma arquitetura diferente e que exige, caso a gente queira rodar o Windows, exige usar, por exemplo, softwares de terceiros como o Parallels ou até mesmo o VMware Fusion, que vai permitir você fazer a instalação aí do próprio Windows, só que ele é um Windows, entre aspas, emulado. Ele não vai te entregar toda a performance necessária e você não vai conseguir rodar todos os seus jogos, inclusive talvez quase nenhum jogo, uma performance decente, entregando, né, uma taxa de FPS decente. Já o nosso bom e velho Hackintosh, a gente pode fazer um dual boot, a gente pode ter, né, o sistema operacional, o Windows, seja o Windows 10, o Windows 8, o Windows 11, de forma nativa no nosso hardware, entregando todo o desempenho, coisa que a gente não consegue mais ter nesses Macs atuais que vem com o processador Apple Silicon. Então esse é um dos pontos fortíssimos que a gente tem, né, ao utilizar Hackintosh aí nesse ano de 2022, 2023, 2024, muito provavelmente também, porque ainda não foi extinto, né, o suporte à plataforma x86, a plataforma da Intel, para rodarmos, né, o nosso bom e velho macOS, caso o Ventura, que ainda está por vir a ser lançado oficialmente, já tem suporte no nosso Hackintosh, tem muita gente já utilizando. Ou provavelmente mais uma ou mais duas versões, ainda teremos suporte aos processadores Intel. Afinal de contas, os Mac Pro são aqueles, né, de 2019, eles ainda constam como venda, constam, né, como suportados pela própria Apple, então provavelmente tem mais alguns anos para utilizarmos aí o nosso bom e velho Hackintosh. Então, somado a esses três pontos, a questão de upgrade, a questão de rodar qualquer versão do macOS, e a questão do dual boot, né, rodarmos, né, o nosso bom e velho Windows, jogos e tudo mais, são três pontos fortíssimos que eu considero para termos sim, né, um Hackintosh. Independente aí da geração de processadores que você tem, AMD, Intel, seja um Intel de primeira, segunda, terceira, quarta, até a 12ª geração e muito provavelmente agora com a 13ª geração, eles são todos compatíveis com o macOS, com o famoso, né, processo de Hackintosh, e também nada é diferente para os processadores AMD, né, os famosos AMD Ryzen Tosh. Inclusive a gente tem muito conteúdo aqui no canal sobre Ryzen Tosh, basta, né, pesquisar ali na lupinha por Ryzen Tosh, você vai ver que tem muito conteúdo sobre Ryzen Tosh, então não tem desculpa. Se você já tem um setup montado, com toda certeza absoluta, se for uma GPU compatível com o macOS, você com certeza está apto a rodar o nosso bom e velho Hackintosh. Agora, isso que eu ia trazer para vocês, vou pedir para que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo, se vale, se não vale a pena, se tem mais algum ponto, né, a qual não foi discutido nesse vídeo, que vale a pena a gente olhar, né, quando a gente considera montar ou não montar, instalarmos ou não instalarmos, né, ou investir ou não investir num Hackintosh. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!